Eu trouxe aqui, quando me convidaram para falar um pouquinho do desenvolvimento regional, o que está acontecendo, em que pé que estamos, eu trouxe aqui alguns dados e alguns números para que a gente pudesse falar da região da FAMES, né? Então, vamos primeiro a esses dados, depois eu vou comentar como está o fundo setorial em relação a essa região, e, por último, eu vou traçar assim, um panorama do que está acontecendo no fundo setorial para a gente ter uma visão global, né? Não só regional, mas também de algumas conquistas e algumas discussões que afetam a todos. Então, vamos começar. Primeiro, dizer que, para nós, da Ancine, o desenvolvimento regional é uma prioridade. Então, nós temos conversado bastante, né, com a região do FAMES, as regiões do CONE, para que a gente possa priorizar as ações e lutar por cada uma delas, até a gente conquistar um pleno desenvolvimento das regiões. Tem um... Aqui. Bom, primeiro, para a gente lembrar, né, para a gente ter uma visão macro, lembrar sempre que o nosso setor é extremamente importante para a economia do nosso país e que ele cresce, ele só cresce apesar da crise econômica. Então, nós estamos na contramão da crise do nosso país. Nós representamos 0,5%, quase 0,5% do PIB, aí a gente fala, poxa, 0,5%, só isso? Não, só isso não. Nós somos maiores do que a indústria farmacêutica, a indústria de papel e celulose e a indústria de eletrodomésticos, e que se movimentam e fazem lobbies e têm grandes conquistas, né? E nós temos, pelos dados do Ministério do Trabalho, através da RAIS, nós temos quase 100 mil empregos formais, aqueles em carteira, em CLT, e em torno de 150 mil, é uma projeção, de empregos indiretos, formais. Fora os milhares e milhares de empregos de geração de renda, de postos de trabalho, que nós geramos com as nossas produções, que são contratações temporárias, e a maioria delas não é CLT. Então, é bastante expressivo o nosso impacto econômico para o país. Opa! Vamos falar um pouquinho das produtoras, como estão as produtoras da região em relação ao restante do país. Aqui, isso aqui é um dado muito interessante, e aí, por isso também que é tão importante a nossa vitória, né, da Lei 12.485. Olha o que impulsionou o mercado, a aprovação da lei. Na véspera da lei, né, nos anos anteriores à aprovação da lei, já aquela expectativa, né, de crescimento do mercado, o volume de produtoras crescendo, o volume de produtoras registradas na Ancine. Por que a gente tem ali desde 46? É porque é pela data do CNPJ. Né? Então, hoje, a gente tem mais de 9 mil produtoras cadastradas na agência. E como estão as empresas da região? Somam em torno de 20%, quase 2 mil produtoras brasileiras independentes. Então, a gente tem ali Rio Grande do Sul, Minas, então estão ali pintado de verde o volume de empresas das regiões. Então, Rio Grande do Sul, Minas e Paraná à frente, depois Santa Catarina e Espírito Santo. Isso é importante também para a gente saber o tamanho da produção local. Agora, são 20% das empresas. Agora, em termos de registro de obras, você tem que registrar as obras quando você vai fazer uma exibição comercial. Né? Então, os institucionais, os vídeos de eventos, e etc., a gente não precisa registrar. Então, você registra quando vai para os canais de televisão, para salas de cinema, festivais. Então, a gente tem 15%, de 23, quase 24 mil obras registradas nesse período, a gente tem 15% da região. E como está o fundo setorial em relação a essa região? Hoje, o fundo setorial é a maior alavanca de financiamento da produção de conteúdo para cinema e para televisão. Então, eu trouxe esse recorte. A dos incentivos fiscais, ela é bem menor, então eu vou me restringir ao fundo, que é o de maior interesse de todos. Aqui a gente vê um dado bem interessante do crescimento, da evolução, da participação das produtoras regionais que acessaram ao fundo setorial. Então, a gente tem 11% da região, né, então 10,9%,
a gente tem um crescimento brutal. E nós temos ali, olha, Minas Gerais, que sai de menos de 1%, hoje está em 2%. A gente tem Espírito Santo ali despontando, em crescimento. A gente tem o Rio Grande do Sul, a maior potência aqui, né, da região. A gente tem Santa Catarina, começou com 3,5%, está hoje em 3%, se mantém uma estabilidade ali. E o Paraná precisa crescer mais. Provocação só, já que a gente está no Paraná, né? E como que estão o volume de projetos selecionados e o volume de aportes aplicados aqui na região? Então, a gente tem ali decupado, né? Depois eu não vou parar muito em detalhes, porque a gente vai compartilhar com vocês essa apresentação. Então, quem quiser mais dados para analisar, para pensar o futuro das políticas regionais, depois vai poder acessar esse material. Mas, então, a gente tem mais de 300 projetos selecionados e mais de 180 milhões de reais aportados na região. É bastante dinheiro, né? Eu lembro que quando eu comecei no audiovisual, a gente só tinha edital de curta-metragem, não tinha de longa, não tinha nada. E foi muito duro. As leis de incentivo, peguei o começo das leis de incentivo, que você tinha que captar nas empresas, e era muito difícil, pouquíssimos longas-metragens eram realizados. Então, ver esse volume, assim, a gente lutava por editais no estado de São Paulo, gente, assim, de 6 milhões, sabe, assim, era uma luta, e a gente festejava quando conseguia, né? Então, a gente vê esse volume, é muito empolgante, né? Do sul, da região sul, então, a gente tem 227 projetos, em torno de 135 milhões aportados. Aqui eu faço um recorte também para Minas Gerais e Espírito Santo, para quem está aqui, para as lideranças que estão aqui. Então, a gente tem, da região, quase 80 projetos e em torno de 40 milhões. Os arranjos regionais. Os arranjos regionais é uma modalidade de investimento muito interessante, onde o governo local coloca, a cada R$1 que ele coloca, o fundo setorial coloca 1,5. Então, essa foi uma ferramenta importante também de desenvolvimento regional, e a gente tem aqui 27 milhões de investimento na região sul e 20 milhões de recursos aportados. No total das regiões de todo o país, a gente tem quase 200, um pouquinho mais de 200 milhões, mas a gente tem no casamento entre nós aqui esse volume. Quais são as oportunidades que estão postas na mesa agora? A gente tem um saldo dos fluxos contínuos. O fundo setorial ele é dividido em 3 modalidades. Uma modalidade são os concursos, sabe, que abre numa data, todo mundo se inscreve, você tem um processo de seleção, e ali de 1.000, 50 são selecionados. A gente tem uma modalidade que se chama de fluxo contínuo, que ela fica aberta o ano inteiro. Então, você tem que ir até lá, apresentar o seu projeto, desde que casado com uma distribuidora ou casado com um canal de televisão. E foi nesse fluxo... E a terceira modalidade é aquelas empresas que, por performance de mercado, conquistam um pedacinho do fundo setorial para aportar automaticamente naquilo que ela entender que é estratégico. Então, nessa modalidade de fluxo contínuo, uma análise que nós fizemos, inclusive, com as lideranças regionais, é de que elas tiveram muita dificuldade de acesso aos canais de televisão ou aos distribuidores que estão lá no eixo Rio-São Paulo. Que essas empresas preferiam estar com as produtoras do eixo a vir para as regiões. Então, elas tinham essa dificuldade, portanto, não acessaram. E, se não acessaram, a gente tem um saldo. E aqui está o saldo. A gente vê aqui em amarelo, da região do Cone. A gente vê Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, em quase 31 milhões. E a gente tem São Paulo e Rio, apesar de São Paulo e Rio, a gente fala, mas como assim São Paulo e Rio não acessou? Que São Paulo e Rio tiveram uma crise financeira também muito grande e não tiveram recursos para aportar, então a gente tem esse saldo aqui das linhas regionais. Então, desses saldos, o que nós já estamos direcionando? 100 milhões, daqueles 200 e pouco, 100 milhões nós
lançamos um edital exclusivo para as regiões fora do eixo Rio-São Paulo. A maior parte ficou para o Nordeste, porque era onde tinha o maior saldo, e 6 milhões vieram para cá, estão disponíveis para a região do FAMES. Nossa, a gente ficou muito melhor, FAMES, viu? Porque antes eu tinha que falar para a região Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, né? É que nem antes eu falava Centro-Oeste, Norte e Nordeste, agora eu falo CONE. Agora eu falo FAMES, não é? Para a região do FAMES, nós fizemos um edital de 100, aportamos mais 100 milhões no edital do Prodave 2, aquele que os canais apresentam carteiras de projetos, para que a região do CONE e a região do FAMES possam apresentar propostas imediatamente. Aí o que sobrou ainda, os outros 100 milhões, nós estamos discutindo com os regionais. Uma das propostas dos regionais é que se pudesse ter núcleos criativos, mais núcleos criativos de menor porte, de repente, para que pudesse abarcar mais produtoras, para que elas pudessem se preparar melhor para poder negociar no mercado. Então, esse pode ser uma boa destinação de boa parte do saldo que a gente tem, né? A gente tem, nos arranjos regionais, já aportado mais 70 milhões para esse ano. A cada ano a gente tem aportado em torno de 70 milhões. Em geral, pelas médias dos anos anteriores, a gente tem 13% destinado à região do FAMES. Então, gente, está aberto. Aqui eu estava conversando com a Secretaria de Cultura aqui do Paraná, que já tem um edital de arranjo regional, que vocês estavam lançando esses dias, essa semana, não é? Faz parte desse aqui, que é aquele que, a cada R$1 aportado, a gente aporta R$1,5. Para estimular e garantir um maior fomento para os regionais, nós fizemos 2 mudanças que são muito importantes. A primeira mudança foi permitir que não só estados e capitais pudessem acessar ao fundo, que essa era a regra. Agora, nós alteramos para que qualquer município possa acessar o fundo. Por quê? Alguns estados estão enfrentando crises financeiras muito grandes. Então, o Estado ficou desprovido de qualquer recurso, não é? A gente está vendo aqui alguns estados, né? E aí, de repente, você não tem o Estado nem a capital com recurso, mas você tem uma cidade vizinha que, por algum outro motivo, conseguiu ali manter sua economia crescendo. Então, por exemplo, Londrina está fazendo uma proposta, Rio de Janeiro, que está completamente quebrado, não está fazendo proposta nenhuma, mas Niterói está fazendo. Então, nós abrimos essa possibilidade para que a gente continue esse desenvolvimento regional. E a outra coisa que foi muito importante, que eu não sei se aqui o Estado do Paraná já se valeu dessa prerrogativa, de que antes você fazia, a maioria dos editais, você tinha que casar recursos para o mesmo tipo de investimento. Então, para longas, a gente investia metade, eles investiam metade, sabe? Você tinha um projeto, 2 contratos, não se aceitava curta-metragem, não se aceitava projeto de formação, aportes em festivais, aportes em eventos de mercado. Então, agora a gente abriu que, como contrapartida para esse R$1 que a região aporta, pode ser investido em qualquer tipo de ação que seja para o desenvolvimento regional. Não precisa ser só produção. Se ele comprovar que ele fez um evento de mercado, que ele fez um festival, que ele investiu na Film Commission, que ele investiu em curtas-metragens, vai valer, porque antes, como não valia, os aportes muitas vezes eram menores. Essa foi uma mudança importante. Para a TV pública, é importante que a TV pública, também na média passada, em torno de 30%, vem para a região. Então, é um edital muito importante, que está muito atrasado, está 1 ano atrasado, por conta das diversas mudanças ministeriais que nós tivemos e pelas diversas mudanças que nós tivemos no canal da TV pública, que é a EBC. Então, a gente teve muita dificuldade de repactuar esse edital, mas ele será lançado agora no mês de dezembro. Então, vai ser muito bom. Então, tem uma oportunidade ímpar que todo mundo tem que ficar de olho. Esse ano, os temas vão ser mais abertos, então vai ser mais estimulante para participar. E, gente, e os demais editais, lembrar sempre que o mínimo de 10% tem que ser destinado para a região. Isso é o mínimo. Então, depois do mínimo, gente, o céu é o limite. Quanto mais preparados vocês estiverem, mais chance vocês terão de concorrer a qualquer uma dessas linhas.
Isso sem falar de 2018, que tudo começa de novo. Novos investimentos, novos arranjos regionais, novas parcerias, novo edital de TV pública e, de novo, diversas linhas. E aí eu quero comentar com vocês um pouquinho o que está acontecendo nesse novo ciclo de gestão que a gente iniciou a partir do mês de junho. O que está acontecendo em relação ao fundo setorial, não só em relação aos regionais. O que estão sendo as linhas mestras da discussão que nós estamos tendo agora. Primeiro, dizer para vocês que a gente tem, para que haja harmonia em todas as fontes de investimento e haja mais agilidade na Ancine, porque muitas vezes demora muito, tem edital que você tem resultado depois de 8 meses, uma contratação que leva meses, e fica tudo muito difícil. A gente tem que passar por 3 etapas. A gente tem que falar de investimentos diretos, que é o fundo setorial, e fazer ali uma série de reformas e ajustes. Afinal, a gente já tem alguns anos de aplicação do fundo, então, que nos permite ter uma visão crítica do que aconteceu e poder aprimorar. A gente tem que rever as questões de direitos. O que são as questões de direitos? Tanto o fundo setorial quanto os incentivos fiscais, para o investidor que aporta, ele tem direitos. E, em geral, o produtor acaba se tornando minoritário, Então, nós estamos revendo isso, porque por toda essa política pública e o produtor acabar tão fragilizado, a gente precisa rever, além de harmonizar uma série de regras que hoje elas são, como elas foram criadas, uma a cada X tempo, X anos, muitas delas são contraditórias. Umas não batem com a outra. Se você quer casar um recurso do artigo 39 da lei do audiovisual com o fundo setorial, você não consegue, o canal não quer fazer negócio, enfim. Então, você tem esses conflitos que a gente precisa superar, e isso não está só na revisão do fundo setorial, está na revisão dos incentivos fiscais, é a questão de direitos como um todo. E o terceiro são a revisão de processos dentro da Ancine. O volume de investimentos cresceu tanto, você viu o número de produtoras, gente? 9.000 produtoras. A nossa base de dados mostra que mais de 2.000 lidam com a Ancine, com os incentivos fiscais e fundo setorial. Então, a agência nem está preparada para esse volume tão grande. Então, nós vamos passar por um processo de racionalização, simplificação, porque, senão, tudo vai ficar cada vez mais demorado. Então, tudo isso precisa caminhar, se não é junto, porque não dá para fazer tudo de uma vez, mas sincronizado. E, então, nós começamos pelo fundo setorial, já que é a maior fonte de investimentos, é a maior alavanca de crescimento do mercado. Vamos começar por lá e irradiar para as nossas outras ações. Então, primeiro, nós começamos com levantamento de dados, para que a gente tivesse informações qualificadas, para que a gente não ficasse... Sabe aqueles debates que a gente tem, que eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado, cada um tem uma opinião. Bom, se a gente tem anos de aplicação do fundo, vamos analisar detalhe por detalhe? E foram, muitos levantamentos de dados, muito banco de dados, muito cruzamento, muita análise. Eu trouxe aqui algumas fotos para ilustrar, que nós, no comitê gestor, então, começamos a trazer todos os dados de cinema, todos os dados de televisão, todos os dados de infraestrutura, e foi muito interessante. E, a partir deles, é que nós vamos promover os debates, então, e promover as reformas. Diálogo. Abrimos completamente o diálogo para que o setor venha a participar e nos ajudar a construir esse futuro, de mãos dadas, juntos. Então, diálogo com produtores. Eu trouxe aqui algumas fotos. Olha lá a Jussara ali. Eu trouxe a Jussara lá. Vou fotografar tudo que vocês estão falando aqui para falar lá no FAMES. Ali o Mauro, os presidentes do Sindicato de São Paulo, do Rio de Janeiro e muitos outros. Nós nos reunimos com 9 entidades. Imagina, 9 entidades, que cada uma que chegou ali teve as suas reuniões prévias. A Bravo e o Mauro fez reuniões enormes. Quando o Mauro estava lá, a gente estava falando com, sei lá, com 100 produtores. Com um monte de gente. Então, era um debate muito qualificado, já levando quais eram as prioridades, quais eram os principais gargalos. Olha lá os regionais. Eu trouxe uma foto dos regionais. Os regionais estiveram ali presentes, trouxe o Cone também, mas eu trouxe aqui as fotos do Sul, presentes lá, marcando posição, levando as suas pautas com veemência.
Distribuidores. Nós conversamos com 3 entidades de distribuidores. Então, as majors, as estrangeiras, que são as grandes nacionais, e também os representantes dos pequenos distribuidores, que são muitos no país. Com as programadoras, nós nos reunimos com 6 entidades, desde das empresas estrangeiras, dos canais de TV a cabo, com as empresas grandes brasileiras, até com os CABECs, os canais pequenos, os canais comunitários, canais educativos e universitários. Então, a gente teve uma gama bem grande de subsídios para o nosso debate. As reuniões, aqui estão alguns membros do comitê gestor, você vê assim, acalorado, né? Um falando assim, o outro assim, pelo amor de Deus, não é isso. Enfim, debates muito acalorados. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente teve 3 reuniões do fundo. Esse ano, só de reuniões para o fundo, a gente teve 13. 13 só de julho para cá. 13. Então, que isso é muito bacana, porque é uma construção, de fato, coletiva, né, de mãos dadas com o setor, através dos representantes do comitê gestor. E aí os resultados, olha a felicidade da turma, né? Todo mundo feliz. E o que resultou de tudo isso? É muito extenso, né? Porque tem muitos detalhes, muitas coisas. Então, eu trouxe assim, os principais pontos, uns destaques, para que a gente possa estar acompanhando o que a gente tem discutido e o que a gente tem aprovado ali. Primeiro, é o fortalecimento do produtor. Como a gente falava antes, tudo isso acontece, tantas leis de incentivo, o fundo setorial tão robusto, e, no fim, para financiar a obra, o produtor fica ali minoritário, né? Se essa obra for um sucesso, até ele devolver o dinheiro do fundo, até ele dar todas as cotas de participação dos parceiros investidores, difícil ele ter uma empresa forte, né? Então, como que a gente fez isso? Através do fundo. Falta fazer ainda nas outras fontes de financiamento. Nós reduzimos a participação do fundo, que é para cada 1% de investimento, ele ficava com 0,8%. Então, se ele financiasse a obra toda, ele ficava com 80% da tua participação nas receitas, até você conseguir pagar tudo, que geralmente não se consegue pagar, né? Então, e nós tiramos também, para as obras de cinema, o fundo ele participava da comissão de distribuição, mesmo sem aportar na distribuição, que também era outra, né, o que deformou um pouco as comissões, né, porque aí todo mundo começou a querer participar da comissão de distribuição e afastou o distribuidor, porque o distribuidor que vai pôr ali o PNE falava, opa, eu estou ficando com muito pouco, né? Então, nós corrigimos essa distorção com essa proposta. Então, o fundo fica com metade. Se ele investir 100%, ele fica com 50%. É justo, né? Porque o fundo também ele tem que ter retorno, porque ele não é um fundo a fundo perdido, né? Ele foi criado para ter retorno. Então, 50% significa que o produtor pode ter 50% da sua obra. Tá bom, né? Sair de 20%. Tem obra, gente, principalmente cinematográficas, televisão também, muitas obras com esse perfil, que para financiar, então ela vem no fundo setorial, ela vai no artigo 3º, ela consegue um dinheirinho de uma televisão, às vezes consegue ficar feliz da vida porque conseguiu uma coprodução internacional. Quando ela vai ver, ela tem 3% de participação nas receitas, 2,8%. Assim, não estou falando que é raro, não. Tem casos, sabe, você tem 10%, né, 13%, mas tem casos assim esdrúxulos, de 2%. Né? Então, a gente precisa, através do exemplo do fundo setorial, nós vamos tentar revisitar as outras participações também. Fortalecimento da distribuição. Quem aqui já não falou que o nosso principal gargalo é a distribuição? Que a gente produz, faz bonito, mas não consegue chegar no mercado. Todo mundo, né? Então, a gente viu que, no nosso diagnóstico, nós detectamos que, de 2009 a 2016, de todos os recursos aportados do fundo setorial, somente 4% tinha ido para a distribuição. Bom, então, se a gente está colocando 96% na produção e 4% na distribuição, e para distribuir só dinheiro de risco dos distribuidores, é claro que a gente está enfraquecido na distribuição, porque não tem tanto distribuidor assim para aportar dinheiro de risco. Então, o que nós decidimos no comitê gestor? Que, a partir do ano que vem, nós vamos investir até 50% do PNE. Então, até por 50% do dinheiro de risco que o distribuidor colocar, nós também podemos
colocar, a gente pode variar, não precisa ser sempre 50%, mas a gente vai poder investir até 50%. Então, você tem um filme pequeno, é um pequeno investimento, mas tem filmes que, esses grandes filmes de sucesso, eles têm alguns milhões de investimento em P&A. E a gente precisa alavancar essas obras, né? Filmes médios, filmes grandes, a gente precisa conquistar o mercado. Então, o fundo vai arriscar junto com o distribuidor. A gente vai estar aceitando também a codistribuição. Não sei se alguém aqui já acessou o Prodecine 2. Rodrigo, alguns aqui acessando o Prodecine 2. O Prodecine 2 é um recurso que é do produtor, é para a produção do filme, mas quem acessa é o distribuidor. É a linha que dá mais retorno para o fundo. Porque com o distribuidor junto, ele já vem com uma pegada mais de mercado, né? E o que estava acontecendo? Os filmes que tiveram a sorte de conseguir algum recurso, por exemplo, de uma Major, de uma Fox, de uma Warner, de uma Sony, elas conseguiam lá 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões, e ela não tinha onde buscar o resto do filme. E ficava ali parada, o fundo setorial ali, aquele fundo setorial maravilhoso andando por ali, e ela não conseguia acessar, porque é vedado, só na linha do Prodecine 1, que ela podia, que é um concurso, e aqui nessa ela não poderia acessar. Então, longe de nós migrar recursos para distribuidoras estrangeiras. Não. Mas, através da distribuidora nacional, que está acontecendo muito isso, né? As majors casando com as distribuidoras nacionais. A distribuidora nacional, se tiver uma boa parceria com o distribuidor estrangeiro, ok, podem acessar. Então, através da codistribuição, ele vai poder acessar o Prodecine 2, o que é muito bacana, porque a gente estava com eles afastados do fundo e a gente está atraindo eles de volta. E a inclusão da distribuição para a televisão. Esse era um pleito muito forte da Brave, aliás, que o fundo também pudesse aportar algum recurso na potencialização dessas obras para a televisão. Porque muitas vezes a gente produz uma obra linda para o canal, às vezes é um canal pequeno, não tem como fazer uma assessoria de imprensa bacana, ou não quer, né? E a gente poder levar o filme para um mercado internacional, para poder levar lá para o mercado para vender, aí você tem dinheiro para isso, sei lá, fazer uma divulgação nas redes sociais e etc. Então, a gente agora está incluindo também, e existem distribuidores que são dedicados a distribuir televisão, né? Então, a gente abriu essa possibilidade também. Atrair novos parceiros, né? Valorizar outros investimentos. Então, muitas vezes, o produtor chega lá com dinheiro internacional, ou com dinheiro de uma televisão, ou com dinheiro de um distribuidor, e isso não era valorizado, né? Então, nós vamos contar um pontinho a mais, uma coisinha a mais, para quem trouxer recursos novos, né? Por exemplo, existem muitas coproduções internacionais de televisão, especialmente, que às vezes ele vem lá com um canal francês, um canal alemão, e isso é bom para nós, porque está expandindo o nosso conteúdo para o resto do mundo, né? E a proporcionalidade das licenças. Como que a gente atrai esse parceiro? Os canais de televisão, artigo 39, terceiro A, por conta das regras, eles não vêm para o fundo. Porque quando eles aportam esses artigos, eles têm exclusividade por 5 anos de exibição, sem pagar licença. E para acessar o fundo, tem que pagar licença, e é por 2 anos. Então, não vem. Então, fica ou só fundo, ou só artigo 3º, terceiro A. E quando a obra é grande, o 3º, terceiro A não cobre, aí fica o produtor lá com o projeto na mão, mendigando para lá e para cá, né? Projetos lindos. Então, o que nós propusemos? Que é um pleito também dos canais, que quando ele aporta recurso, ou próprio, ou de artigos de incentivo fiscal, que a licença paga para o fundo setorial não seja cheia. Por exemplo, um projeto que custa 3 milhões, ele pôs 1,5. Ele tem que pagar 15% sobre 3, e não sobre 1,5. Né? Então, pagar sobre 3, ele fala, pô, então não vou aportar nada, você tem que pagar a licença cheia, também não vou aportar nada. Você que se vire com o fundo. Então, agora a gente está propondo a proporcionalidade. Então, ele vai pagar proporcional ao seu investimento, né? Para atrair o canal, para a gente somar esses recursos com o fundo, e não afastar esses recursos do fundo. Isso é muito legal. E a ampliação dos investimentos. Essa também é uma notícia boa, que esse também era um pleito muito forte de quem produz para canais de televisão, que era incluir... hoje a gente aporta para ficção, documentário e animação. Existia um pleito muito forte para que a gente também incluísse reality shows e variedades, porque eles cumprem cota, né? Então, por que não?
Se você desenvolve um bom reality, um bom programa de variedades, você pode virar uma marca preciosa, que você pode vender, você pode licenciar ela, inclusive para o resto do mundo, se ela for um sucesso. Então, a partir do ano que vem, ela vai poder também ser apresentada para o fundo. E a ampliação do teto de investimento para 6 milhões. O que significa isso? Significa também que o fundo vai poder analisar um projeto ou outro que tenha um maior volume, que seja uma ficção mais cara, por exemplo, e que antes ele investia só um pedaço, e aí ele ficava, e agora, como é que eu... Uma animação, né? Como é que eu vou aportar o restante? Não, de repente, o fundo pode avaliar um projeto maior e investir mais. Sim, por que não? Né? E aí esse produtor já sai com a produção a campo, né? A descentralização, né? Aqui falando dos regionais. A gente conseguiu, então, reduzir para 50% as licenças, como a gente já comentou, para atrair esses negócios, os saldos, que a gente já comentou, e os arranjos regionais também a gente já comentou. Aqui eu trouxe um gráfico só para mostrar como era antes da regra, da lei da regionalização. Estava em torno de 11%, né, de investimentos do fundo, passou para 29%, mas ainda está longe dos 40%, né? Porque é 30% mais 10%, é 40% os regionais, e por isso que a gente tem aquele saldo. Simplificação. O fundo setorial demora, né, gente? Demora, porque é um volume brutal de inscrições, né? Tem editais que tem 1.000 inscrições, 500 inscrições, né? Então é muito moroso. Tudo isso, tem prazo para recurso, enfim, tem uma série de etapas. Então, nós vamos criar mais mecanismos automáticos. O diagnóstico demonstrou que a gente tem ali, de mecanismo automático, a gente só tinha 13%. E os seletivos, olha, quase 70%. O seletivo é aquele que a gente vai ter que ler o roteiro inteiro, analisar o currículo da produtora inteiro, o currículo do diretor, o currículo do roteirista, enfim, você imagina isso vezes milhares de projetos. Então, como a gente criar mecanismos automáticos? Por exemplo, né, se um canal de televisão vem com um projeto que ele acredita, poxa, a curadoria já foi do canal, o canal acredita, ele conseguiu convencer aquele canal. Então, por que não a gente avaliar rapidamente, sem olhar mérito do projeto, sem olhar quem é o diretor, sem olhar nada? Eu vou olhar, claro, que o quanto eu tenho no fundo, porque eu não vou ter dinheiro para todo mundo, eu vou ter outros critérios, mas eu vou eliminar essas etapas. Né? Não cabe a uma comissão de seleção avaliar. Né? Então, ideias como essas, para que a gente possa ter mais celeridade. Mais pontuações automáticas. Quem já não viu também uma produtora que num edital tem nota 3 e no outro edital tem nota 4,5? Gente, é uma crise, né? É uma crise, entra com recurso, fica nervoso, não é? Não é? Nossa, é horrível. Como assim, né? Então, o que nós vamos criar? Nós vamos criar um banco de dados único. Onde, né? Aquela coisa, já fez um gesto de óbvio. É óbvio, mas nem tudo que é óbvio está em curso. Então, vamos criar um cadastro único das empresas e já vamos pontuar as empresas de uma vez só. Então, você vai saber qual é o nome, sabe, todo analista ou membro de comissão, parecerista, vai ter lá. É só acessar no site a pontuação daquela produtora, de acordo com alguns critérios, né? Volume de obras, prêmios e etc. Então, através desse cadastro único, a gente vai ter mais pontuações automáticas. Então, agora nós vamos começar com a produtora, com a distribuidora e com os canais e programadoras. Então, essas a gente vai dar uma classificação, acabou. Se você vai conquistando mais prêmios, vai fazendo mais obras, você vai lá, você atualiza o seu cadastro, você atualiza o seu cadastro, e aí nós vamos rever a sua pontuação. E, por último, linhas de crédito. Muitos produtores pleiteavam isso também, né? Porque as linhas do Procult, que é um crédito que tem no BNDES, elas são bastante difíceis de você acessar, e o Procult agora a gente até está numa luta para que ele continue, né? Que era a única linha de crédito que a gente tinha para investimento na produção audiovisual, ou a gente tinha, através do Fundo Setorial, junto com o BNDES, crédito para salas de cinema. Então, só para a construção de salas de cinema. Então, o que nós aprovamos também? Crédito amplo e restrito para todo tipo de negócio. Então, para infraestrutura, para fluxo de caixa, para o seu planejamento de negócios. Né? Muitas empresas, às vezes, falam, bom, já estou captando, mas eu sei que negocialmente vai ser melhor eu lançar meu filme
em março, entendeu? Não vai dar para esperar captar tudo, entrar todo o dinheiro, e eu quero arriscar. Você pode arriscar com um crédito, por exemplo. Né? Ou então um crédito para P&A, enfim. A gente está abrindo junto com o BNDES, estudando as várias possibilidades de crédito para todo tipo de empresa, certo? Para os canais, para as distribuidoras, para as finalizadoras, para todo mundo. Então, isso vai ser muito bacana. E aqui, então, a partir daí, a gente, em dezembro, a gente encerra o pacote das grandes mudanças e começa, agora, em dezembro, a aplicação dos primeiros editais. Então, por exemplo, o edital do Prodecine 1 e 5, que vai sair agora, já entra com as novas regras. O edital que vai entrar em janeiro já começa a entrar com as novas regras, e assim, paulatinamente, até a gente ter a oportunidade de mudar em todas as linhas, porque a gente não pode lançar tudo de uma vez, né, porque senão ninguém dá conta. E assim nós vamos construindo também um novo regulamento geral, que hoje é desse tamanho, né, e a gente vai transformar ele num documento mais simples e mais amigável. É isso. Eu acho que com essas revisões, a gente dá um salto, a gente aprimora aquilo que a gente conquistou, que é histórico também, né, que o setor, a Ancine, a gestão anterior da Ancine, lutou e conquistou. A gente dá um salto em agilidade, dá um salto em qualidade, em performance, racionaliza e nos libera energia para avançar em outras lutas, como, por exemplo, o VOD. Né? Agora, o VOD é a nova fronteira de crescimento, onde a gente precisa estar presente também. A gente precisa de contribuição para o fundo setorial, a gente precisa estar presente nas plataformas e fazer muitos negócios nas plataformas para que a gente tenha um futuro promissor para o nosso setor. Então, convido a todos vocês para continuar o diálogo com a gente, né, através das entidades. Agora, o FAMES, né? O FAMES com certeza vai continuar estando com a gente, né? Porque a discussão mesmo do fundo setorial ela não finaliza aqui. Né? A gente teve as grandes mudanças, agora a gente vai ter que ficar monitorando, vai ter que estar vendo, deu certo, não deu certo, ajusta, não ajusta. Então, nós vamos continuar esse ciclo de diálogos pelo ano de 2018 também, e eu conto com todas as lideranças, tá bom? Obrigado.